Botafogo recusa a proposta por Vitinho, vindo do Burnley, né, por considerar valores baixos. Gente, pelo amor de Deus, os caras são laterais, volantes, pontas do time campeão brasileiro e da Libertadores. Vai oferecer o quê? Dinheiro de pinga? Ou bota o valor lá no alto e não leva. Proposta do Shabab Al-Ali por Marlon Freitas é recusada pelo Botafogo. Foi só 2 milhões de dólares. Poxa, pelo amor de Deus. 2 milhões de dólares hoje é pouco mais de 10 milhões, 12 milhões de reais quase. Pelo Marlon Freitas, pô, dinheiro de pinga, né? Botafogo recusa a proposta de 15 milhões de euros do Spartak Moscou por Arthur. Esse sim é um valor, né, alto. Valor alto acima do que pagamos pelo Arthur. Mas eu acho que o Arthur é um bom jogador. É um ótimo ponta. Mesmo que digam que ele, isso, aquilo, comparam ele com o Luiz Henrique de forma errada. Ele, por nível brasileiro, ele é um ponta de alto nível. Tem que ficar. Craque Neto, Quesada, Godoy e Mariano Ruiz analisam Botafogo e Corinthians 1-1 também no programa Apito Final da Band. Além do Thiago Leifert também dando pitaco dele sobre o jogo, né, as atuações, né, a análise que ele fez ali de foco, de tensão, de quem estava mais ligado, quem quis mais ganhar o jogo nesse 1-1, que foi decepcionante. Isso e muito mais agora, então curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Bora pro vídeo. Aqui em cima Live Pix do canal, aqui embaixo na descrição o link do canal principal, canal reserva, o nosso Pix, nosso Instagram, tem Jet Sport com camisa do Fogão e muito mais. Bora pro vídeo, depois a gente conversa mais. Mas antes, só falar do Corinthians, rapidinho. Corinthians e Botafogo, um primeiro tempo desastroso do Corinthians. Botafogo acho que entendeu que iria matar o jogo a qualquer momento, então quando o Corinthians volta com alguns titulares no segundo tempo, o Botafogo deve ter voltado falando, cara, já a gente mata esse jogo aqui porque tá muito fácil. E aí foi surpreendido algumas vezes com a qualidade dos titulares do Corinthians, que assim, são bons, os titulares do Corinthians fazem bastante a diferença. Mas a dúvida que ficou ali pra mim, e acho que até pro torcedor do Botafogo que tá vendo o Corinthians jogar é, pra que poupar daquele jeito? Como pode o Corinthians estar cansado e poupar se não aconteceu nada, está um mês 45 dias sem fazer absolutamente nada? Como pode poupar no primeiro tempo? E outra, o jogo da Copa do Brasil, que dia que é? Quarta-feira, certo? Então é sábado, beleza, terminou o sábado. E a gente não está falando de uma viagem para a Academia Puerto Cabello. O jogo foi no Rio de Janeiro, 40 minutos de voo. Você tem o domingo, a segunda e a terça. Você tem 3 dias... Aí não adianta falar, não, é jogo a cada 2 dias. Não, aí tá com intervalo normal. Vai poupar pra quê, cara? Qual foi o nexo? Por que o Dorival resolveu poupar? Eu acho que vocês não entenderam também, certo? Acho que foi a dúvida da maioria das pessoas que estavam vendo aquele jogo. Falar, cara, que estratégia foi essa do Corinthians? Pedro tá dizendo que o Dorival errou demais. Eu achei que o Dorival viajou no que ele fez naquele jogo. Não, vai pro pau, vai pra luta, cara. Botafogo fora de casa. Não entendi nada. E tá tudo bem lá, né? Acho que a comunicação interna, tudo bem, tranquilo. Tanto que o Dorival tá super animado para o treino aberto que vai ter nessa terça-feira. Eu vou contar uma coisa pra vocês, viu? Eu vou contar também o Thiago, lá do Rio, o nosso querido Thiago, o Thiago Carvalho fez aí Botafogo e Corinthians, o Memphis Depay fez gol e também o Cabral, né? Arthur Cabral. Arthur Cabral que descobriu o Brasil. Olá pessoal, noite de 2 tempos opostos aqui no estádio Newton Santos. O Botafogo começou o jogo dominando o Corinthians, tendo todas as chances do primeiro tempo, inclusive o Timão só deu um chute a gol nos primeiros 45 minutos. Bom, naquela ocasião o Botafogo, que era melhor dentro de campo, achou a rede com Arthur Cabral de cabeça. O Botafogo ia vencendo o jogo e jogando muito melhor do que o Corinthians. No intervalo, Dorival Júnior decidiu mexer na equipe, não só uma, mas 4 substituições de uma só vez. Uma delas mudaria o resultado da partida. Bom, Memphis Depay faria o gol de empate já no final do segundo tempo, mas mesmo assim, a segunda etapa foi toda dominada pelo Corinthians, diferente dos primeiros 45 minutos. Yuri Alberto teve uma boa oportunidade de deixar tudo igual, mas bateu com a perna esquerda para fora. Se eu tô num momento, né, de constância, com a confiança
confiança lá em cima, acho que trabalhar para que esse gol entre. Já nos minutos finais, aí sim, Depay aproveitou a oportunidade de deixar tudo igual. Fim de jogo 1-1 aqui no estádio Nilton Santos. O empate faz com que o Botafogo não chegue no G4 do Campeonato Brasileiro, o que era uma possibilidade. O Alvinegro agora tem 26 pontos somados e volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrenta o Bragantino pela Copa do Brasil. A primeira meia hora muito boa, jogamos um bom futebol, acho que também gastamos muita energia e não sacamos o resultado que acho que merecíamos. E a segunda foi mais difícil, tivemos que defender mais, mas não foi suficiente, acho que o resultado é o resultado correto. Já o Corinthians fica ali na 8ª posição, com 21 pontos somados com esse empate, um bom empate fora de casa, e agora volta a campo na quarta-feira, quando tem o derby contra o Palmeiras, também pela Copa do Brasil. Eu acho que é um jogo fundamental, uma importância muito grande, é uma competição que representa muito a todos nós. Eu espero que tenhamos a equipe toda ela completa, em condições de poder atuar. O Yuri é um jogador que tem uma característica única no nosso elenco, não tem jeito. Nós ficamos aí 2 meses sem Yuri e realmente passamos aí algumas dificuldades pela característica que ele tem, pelo potencial que possui, pela decisão que ele sempre apresenta. A nossa força tá muito boa, cara. Falta pouco pra gente virar essa chave, pra virar essa história. As coisas começaram a acontecer pra nós e agora a gente sabe que no meio da semana a gente tem um jogo muito importante, que é um derby, um mata-mata muito importante, que a gente sabe que tem uma grandeza muito grande pra nós, que é conquistar a Copa do Brasil. E, se Deus quiser, a gente vai dar o primeiro passo nessa semana. É um amor muito grande, cara. É um amor muito grande. Eles me abraçaram de uma forma que tipo um abraço de mãe, sabe? Então é gratificante. Obrigado, Fiel. Obrigado pelo apoio e vamos junto que a gente vai sair dessa. Qual a ideia do Corinthians ter empatado o jogo, um tempo do Botafogo e um tempo do Corinthians? Não sei se vocês pensam assim, Marília, depois Godoy, e a gente fala com o meu querido Quesada aqui também. Olha, Neto, o Quesada apresentou a tabela do Corinthians no mês de agosto, que vai ser, né, julho, agosto, que vai ser um mês bastante difícil e bastante importante para as pretensões do Corinthians não sofrer neste ano o que sofreu no Campeonato Brasileiro no ano passado. Para isso, o Dorival Júnior não pode fazer o que fez ontem. Foi uma das primeiras vezes na vida, já tinha visto, que a gente teve metade de um WO, meio WO no primeiro tempo, aí não deu nada certo, podia ter saído com uns 3-4-0, aí no segundo tempo o time entrou em campo, aí foi 1-1. Não pode dar WO no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro para times como o Corinthians tem que ser prioridade, meu Deus. Eu fiz o jogo na Rádio Craque Neto. O que o Botafogo fez no primeiro tempo, o Corinthians fez muito mais no segundo. Sim. E para mim o Corinthians arrebentou com o jogo no segundo tempo. O Corinthians precisa jogar. Eu acho assim, sempre quando você precisa subir a montanha, é mais difícil. Se esses jogadores, principalmente o caso do Yuri, que voltou depois de 2 meses, foi elogiado, não tem reserva, claro que não tem reserva, ele podia jogar um pouco, o Corinthians não precisava ter sofrido o que sofreu no primeiro tempo. Bota os caras para jogar no primeiro tempo e ganha o jogo. E agradece, porque saiu só perdendo de 1-0. O Dorival, eu acho que ele olha para o clássico do meio de semana, com o Palmeiras, a Copa do Brasil, o mata-mata, com uma possibilidade também de ganhar algum ânimo, porque não é um título, não é igual o Campeonato Paulista, que era uma final contra o Palmeiras. É uma 8ª de final em que claramente o Palmeiras dessa vez é favorito, não era no estadual, não estava jogando bem, dessa vez joga muito mais o Corinthians, vem de uma sequência de vitórias, mas o Corinthians tem que fazer com esses pontos que você está falando aqui no Campeonato Brasileiro, porque o ano foi muito difícil para o Corinthians. Tirando o Campeonato Paulista, que o Corinthians mereceu vencer, o Corinthians fez uma pré-Libertadores ridícula, o Corinthians fez uma Sul-Americana ridícula, e agora deu azar no chaveamento, aí no sorteio da Copa do Brasil, de pegar um adversário cedo nas 8ª de final da Copa do Brasil. Você está falando do Palmeiras? Você acredita que eu, como ex-jogador... Eu acho que eu prefiro o jogo assim. Eu prefiro um jogo assim, num momento desse aí. Eu acho que pegar o Palmeiras num momento desse, jogando o primeiro jogo em casa, que é na quarta-feira, eu estou falando como comentarista e como ex-jogador, eu acho muito melhor do que pegar o Palmeiras na semifinal. Não, o jogo eu acho bom. Eu acho que os jogadores precisam se motivar para isso. Eu acho que o Roberto deu um recado, na outra semana o Garro tinha dado um recado. A questão é que o Dorival, como comandante desse time... Eu acho que a escolha dele foi errada. Foi muito errada. Não dá para dar WO contra um time tão bom quanto... o Botafogo não está bem e tal, mas WO não, né, Dorival? O que você achou do gol do Memphis? E que, por sinal, há uma crise de identidade dele, uma crise de dinheiro, uma crise de que se vai embora. E não vai, para mim, vai. Num momento certo, ele vai embora, ele...
né? Talvez até casado, né? Nossa senhora, não sou o Léo Dias, mas... Léo Dias, você não sabe disso, hein, Léo Dias? O quê? Vai saber se não vai casado e tudo mais. Qual a ideia dele fazer o gol? Ficou na reserva, o time entrou, conseguiu um ponto importante... É um ponto importante contra o Botafogo, desde que tivesse vencido o Bragantino, desde que tivesse vencido o Vitória em casa, sabe? Se tivesse vencido os jogos em casa, com certeza esse 1 ponto valeria muito mais do que esse 1 ponto do 21. Mas também, pela circunstância do primeiro tempo, foi importantíssimo esse 1 ponto. Onde você viu e aonde você vê, né, Memphis, Yuri Alberto, essa coisa toda, Godoy. Craque Neto, o Campeonato Brasileiro não é para... Eu de fora, claro, a gente não está participando, não está vivendo lá no ambiente, nem participando ativamente, profissionalmente da atividade. Mas o Campeonato Brasileiro é um campeonato que você ganha, se você está disputando o Campeonato Brasileiro para conquistar título, ou Libertadores, ou Sul-Americana, você disputa o campeonato para ganhar pontos em todos os jogos, seja em casa, seja fora de casa. Um time forte é ser o Palmeiras fora de casa. Tá. Você começou a ganhar em casa. Acabou. Aí, meu irmão, tá perto para ganhar o título da sua análise. Você disputa o campeonato para ganhar pontos fora e em casa. É isso aí. Outra coisa, 5 substituições. Você pode trocar 10 jogadores de um jogo para o outro. De um jogo para o outro. 10 jogadores você pode trocar e fazer o revezamento. Então eu não sei qual é a preocupação. Aí você vai tentar raciocinar, entrar na cabeça. Qual é a preocupação do treinador em querer se garantir. Ou garantir um momento de tranquilidade para as críticas, se poupar de críticas. E aí, eu não posso perder, então vou jogar para não perder, vou jogar para ganhar, cara. E se o Yuri Alberto, né, claro que vem a desculpa aí de falta de ritmo de jogo, mas o Tapia mostrou no jogo de hoje como que é fácil fazer um gol quando tá o atacante e o centroavante. Tirou do goleiro. Yuri Alberto... Mostrou como é fácil. Ele conseguiu tirar de tudo, né? Yuri Alberto, faz o arco. Faz o arco. E o gol do Memphis para você, Quesada, dessa turbulência política do Corinthians em relação... E é bom a gente deixar bem claro que eu disse isso, né? O salário do Corinthians está em dia, né? O Corinthians fez o acerto de 4 milhões que devia. Isso é Osmar Stabile, hein? Osmar Stabile fez 4 milhões devia para as meninas da Libertadores. Ninguém deu satisfação. Osmar Stabile foi lá e vai pagar em 4 vezes, de 1 milhão. Parabéns, Osmar Stabile. Parabéns de brigar pelas meninas, coisa que os caras não brigaram. Hoje o Brasil não jogou do futebol feminino, não disputou título hoje? Não, é terça-feira. É terça-feira? É terça-feira. Hoje foi a final da Eurocopa feminina. A Inglaterra ganhando da Espanha. Inglaterra ganhando da Espanha, né? E aí, o Corinthians tinha 9 milhões de acerto de Campeonato Paulista. Acertou com os jogadores para pagar em 3 vezes. Em 3 vezes, já pagaram a primeira parcela, né? Então, não sei de onde sai o dinheiro, mas pelo menos está dando a cara, coisa que não foi feito antes. Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Dorival Júnior preserva titulares, reforça no segundo tempo, especialmente com Memphis e Yuri Alberto, e aí o Corinthians melhora significativamente. Olha, vou dizer um negócio pra vocês, dava até pra ganhar do Botafogo. Bom, rapaziada, 2 tempos completamente distintos, claro, porque pensando no derby da quarta-feira, embora o Palmeiras não tenha preservado diante do Grêmio, outros jogadores também, outros times não estão preservando mesmo tendo compromissos no meio da semana, mas o Corinthians, dependendo, né, das circunstâncias, né, de atletas lá um pouco mais desgastados, o Dorival preferiu preservar. E aí o time ficou muito descaracterizado. Já não tinha o Rodrigo Garro, suspenso, e ele faz muita falta. O Martínez também era uma ausência. Aí você coloca na lateral direito o Léo Maná, que inclusive falha no gol do Botafogo no primeiro tempo, e realmente, assim, cada vez mais insuficiente para tê-lo como uma alternativa na lateral. A dupla de zaga, João Pedro Choca e o Kaká, porque a titular, no caso, né, é a de Gustavo Henrique com o André Ramalho. Então, nesse jogo, desses dois que eu citei, Kaká e Choca. Na esquerda, o Angileri, que não sei por que perdeu a posição para o Bidu, e o Bidu até entra no jogo, mas jogando numa segunda linha, no momento do Corinthians até interessante, e aí a troca ela se justificou, dá para dizer assim. No meio de campo, ele colocou inicialmente o Charles, o Ranieri, que fez um partidaço, hein? Que jogo do Ranieri, especialmente no segundo tempo. O Bahia, o menino Bahia, que perdeu um gol
assim, muito da juventude, né? No primeiro tempo, uma das poucas chegadas que o Corinthians teve na primeira etapa, veio um cruzamento da esquerda do Angileri e ele sozinho para chapar, ele recua para o goleiro John. O Carrilho também jogou como titular e jogou 90, né? O Carrilho não tem mais sido titular do Corinthians e ele tá realmente numa rotação abaixo, acho que tá sentindo fisicamente. E aí na frente, o Thales e o Romero. Então é isso, né? No meio de campo, Ranieri, o Charles, Ranieri, Bahia e Carrilho. Esse era o meio de campo. Na verdade, assim, você tinha o Charles ali um pouco mais à direita, depois o Carrilho inverteu, o Bahia mais como um jogador mais próximo do ataque, né, com o Thales e o Romero por lá, que nada fizeram, né, nenhum dos dois, e o Bahia e o Ranieri, né, o Ranieri como esse jogador ali mais centralizado. Enfim, era um time bem diferente, que acho que nunca jogou junto, então era natural que o Corinthians tivesse dificuldades, mas a postura que eu imaginava, né, vem a virada de chave depois do jogo contra o Cruzeiro, faltou energia no Majestoso, então, agora vai. E, cara, o Corinthians foi completamente envolvido pelo Botafogo, o Botafogo de David Ancelotti, né, o filho de Carlo Ancelotti, que teve o Matheus Ponte pelo lado direito, assim, assombrando o lado esquerdo defensivo do Corinthians. Teve também o Newton e o Alan no meio, Montoro chegando à frente e combinando jogadas, o Natan Fernandes, ex-jogador do Grêmio, que até saiu machucado, assim, que é muito rápido ali, envolvente. O Joaquim Correa, né, que é o meia armador, assim, na verdade ele joga um pouco atrás ali do ataque para poder fazer as combinações também, e o Arthur Cabral, que é um jogador que foi tentado pelo Corinthians, mas o Corinthians não tinha 20 milhões de euros para contratar, né, e ele acaba fazendo o gol. E o gol que o Corinthians sofre, que o Botafogo faz, é um gol de triangulação pelo lado direito, né. O Botafogo estava fazendo 1-2 dentro da área do Corinthians, estava fazendo o tempo inteiro, estava envolvendo os jogadores do Corinthians o tempo inteiro, dentro da área. O gol acontece com o cruzamento, aí agora acho que é o Natan ganha de cabeça, o Léo Maná não sabe nem para onde a bola tá indo, e aí entre o Choca e o Kaká, se eu não me engano, o Arthur Cabral chega para fazer o gol de cabeça, o Hugo também dá uma vacilada, mas ali era questão de tempo, gente. O gol até demorou para sair. O Botafogo já tinha chegado algumas vezes, trocando passes dentro da área, finalizando dentro da área, e o Corinthians meio perdido no jogo. O que acontece? O término do primeiro tempo foi a melhor coisa que poderia acontecer para o Corinthians, porque o Botafogo fez e poderia ter feito mais. Não fez. Eu imaginei um jogo muito mais complicado. Só que aí vem o segundo tempo e aí o Dorival dá aquele all-in, né? Dá uma cartada no pôquer assim para fazer o risco altíssimo e poder ganhar o jogo, ou pelo menos reverter a situação que estava, até porque estava ficando difícil, inclusive para o Dorival. Poxa, era o cara que cobrou energia, que cobrou uma mudança de postura e ela não estava acontecendo, mesmo preservando os jogadores. Aí volta o Yuri Alberto, depois de muito tempo. O Memphis vai para o segundo tempo. Ele tira também o Bahia, o menino Bahia, que tinha perdido um gol e também não estava conseguindo se soltar no jogo. E entra o Breno Bidon, que também não fez um bom jogo. Ele tira o Charles para colocar o Memphis, só para vocês terem uma ideia. E aí tira o Léo Maná para botar o Mateuzinho, porque realmente o lado direito ali estava sofrendo muito. Tira o Romero para botar o Yuri. E aí lá na frente ele tira o Thales para botar o Matheus Bidu. Então, o Dorival ele foi ousado nas trocas, é preciso dizer isso. Mas mais do que isso, provavelmente o intervalo foi de muita cobrança. O posicionamento melhorou, né? Até porque você coloca mais qualidade. E aí o Corinthians começou a marcar alto a saída de bola do Botafogo. O Yuri é um jogador que jogou um pouco mais pela direita, ele não jogou de 9. O Memphis foi esse cara mais centralizado, o falso 9, né? Atacando o espaço, mas vindo buscar o jogo. E o Thales ficou pela esquerda, depois o Matheus Bidu entrou por ali. Aí o Corinthians fez uma blitz, né? O Corinthians fez uma blitz no Botafogo, conseguiu roubar muitas bolas, o Yuri até roubou uma reposição de bola do John que o Memphis perde. O Memphis estava até meio disperso do jogo em alguns momentos. Mas quando você coloca esses dois jogadores ali, você preocupa demais a defesa adversária. Porque o Yuri ele tem o facão, ele tem a corrida, ele tem a pressão, ele morde. E aí, como disse o Dorival na entrevista coletiva, isso obrigou muitas vezes o Botafogo na saída de bola a rifar algumas bolas pro ataque. Essa bola voltava pro Corinthians. O Corinthians começou a ter mais controle de bola. O Carrilho, que é um cara que gosta disso, né, fisicamente abaixo, mas ele conseguiu, ele e o Bidon, né, conseguiram ter mais a posse de bola. E aí o Corinthians começou a construir, começou a ter mais a bola no pé, começou a bola
chegar mais no Memphis, mais no Yuri, eles começaram a trocar passes, e aí o Ranieri consegue descolar um passe no espaço, e o Botafogo cede espaços no ponto futuro do jeito que ele gosta. E aí é a falta do ritmo de jogo, né? O Yuri recebe na frente do goleiro, cara, a bola tá no pé direito dele, é só chutar cruzado, ele opta por enquadrar o corpo e chutar de perna esquerda. A gente até brinca que o Yuri acha que é canhoto, né? Porque ele chuta muito bem com a esquerda. Só que ele tentou colocar e ele tirou muito, ele perdeu uma boa oportunidade ali. Mas a gente coloca na conta de um jogador que tá voltando, que é muito importante, e que a falta do ritmo de jogo, ela proporciona esse tipo de lance, né? Mas ele foi muito importante no jogo desde que ele entra, porque aí o Corinthians foi outro no segundo tempo, um segundo tempo completamente diferente. O Botafogo ficou encurralado, chegou em algumas raras oportunidades, o Corinthians mandou no jogo, e digo mais, poderia até ter vencido. O Corinthians criou para poder ter vencido, e aí até que num cruzamento, né, a bola sobra pro Matheus Bidu, ele meio que finaliza mal, o Ranieri ajeita e o Memphis enche o pé e chuta tudo que vê pela frente para fazer o gol de empate, mas esse era um gol que também estava amadurecendo. Se o gol do Botafogo no primeiro tempo, ele foi sendo construído, que a gente via ele acontecer, o gol do Corinthians também dessa maneira. Então assim, o Corinthians mostra que quando coloca o seu time titular, e ainda mais com as peças fundamentais para esse time, hoje o Garro nem jogou, mas no derby a gente espera, na quarta-feira, que os 13 estejam em campo, e aí você já começa a ter uma expectativa um pouco melhor. Quando você tem um Ranieri crescendo, e hoje ele foi super importante no segundo tempo, ganhou dividida, sabe, em posição, isso fez toda a diferença para o Corinthians na postura, na energia. E aí quando a qualidade aumenta, quando você tem os seus principais jogadores, é muito melhor. Ainda falta muito, gente. A gente tá falando de um empate, mais um, mas é uma evolução que começa a acontecer. A minha cobrança em relação ao Dorival era essa. Eu tava vendo o time estagnado. O time não ia para lugar nenhum. Aliás, ele piorava. E contra o São Paulo foi o golpe final. Foi aquele 2-0 ali que poderia ter sido muito mais pela maneira como o time jogou. Foi vergonhoso, foi ridículo. Aí quando vem o jogo contra o Cruzeiro, líder do campeonato, vem o Botafogo, um dos líderes também, um time muito qualificado, e 2 jogos, 2 embates muito bons defensivamente, e aí com essa nuance aí que você coloca, né, de um time que começa a reserva, mas depois reforça e aí se estabelece bem, você pensa, tá bom, tem margem para crescer. Botafogo recusa a proposta de 15 milhões de euros do Spartak Moscou por Arthur. Botafogo recusou a proposta de 15 milhões de euros, cerca de 98 milhões de reais, do Spartak Moscou da Rússia por Arthur. A informação é do GE nesse domingo, Globoesporte.com. O próprio atacante não manifestou interesse de retornar à Rússia, onde estava até o fim de 24, quando jogava pelo Zenit. A diretoria do Botafogo também não deseja perder o titular da equipe para o restante da temporada. Gente, olha só, mesmo que você odeie o Arthur, por essa pirracinha besta que alguns têm com o Arthur, isso aqui, lá ele é ruim, comparam ele, acham que ele tem que ser um novo Luiz Henrique, quando não vai ser. Dificilmente vai achar um novo Luiz Henrique, tá? Então, gente, o Arthur pro nível do Botafogo, do elenco do Botafogo, ele é titular absoluto. Pro nível do Brasileirão, ele é um dos melhores pontas direitos que a gente tem no Brasileirão aí. Pode cavucar aí. Top 5, pra mim top 5 fácil do Brasileirão na ponta direita. Não tem 5 melhores que ele na posição, né? A gente tem que buscar até mais elencos, estamos buscando mais um ponta para brigar por posição com o Arthur, né? E aí a gente vai fazer o quê? Perder o Arthur também? Vai ter ninguém na ponta? Ou você acha que vai ser o Matheus Martins do ponta direita? Vai ser o Natan Fernandes do ponta direita titular? Gente, quem quer elenco não pode sair vendendo qualquer um a troco de porra nenhuma. 15 milhões é dinheiro, quase 100 milhões de reais, eu sei. Mas com esse dinheiro aí, vai trazer 2 pontas de qualidade? 2 de qualidade? Se trouxer 1 de qualidade é muito. Vai gastar o mesmo dinheiro que vai receber, né? Para buscar um outro ponto de qualidade que pode nem ser um cara que vai chegar e destruir também. Então mantém o Arthur e busca um outro ponto como tá fazendo. Agora, se perder o Arthur e tem que buscar 2 pontas, buscar 1 tá difícil já. Buscar 2, gente, olha só. A sua picuinha, a sua pirraça, a sua raivinha, a dor de corno por o Arthur não ser o Luiz Henrique, não faz essa venda ser boa pro Botafogo. Botafogo recusa a proposta do Burley por Vitinho, por considerar os valores baixos. O Burley tentou contratar novamente o Vitinho, né? Porém, o Botafogo recusou a proposta por considerar os valores baixos. A informação também é do GE, Globoesporte.com. A oferta foi de 4 milhões de euros,
dinheiro de pinga, gente. É menos do que a gente pagou por ele, gente. Vocês lembram que a gente pagou 50 milhões de reais ou 40 milhões de reais pelo Vitinho? É menos do que a gente pagou por ele. E ele não está em baixa, ele é um bom lateral, ele é titular absoluto do time. Ah, o último jogo foi o Matheus Ponte. Foi o Matheus Ponte porque claramente, na minha opinião, o Ancelotinho poupou boa parte do time. Savarinha não ficou no banco, Vitinho ficou no banco. Ele, na posição dele, pra mim, ele é também, assim como eu falei do Arthur, ele é um dos top 5 laterais direitos do Brasil fácil. Ah, mas cruza mal. A tua pirraça com o Vitinho, porque ele cruza mal ou ele perde o gol feito, ok, é real, eu fico muito puto também com isso. Não muda o fato de que ele, na minha opinião, marcando, ele é o melhor lateral direito defensivo do Brasil. Não tem um lateral direito no Brasil hoje que marque melhor que o Vitinho. Achar um lateral direito que marca bem é muito difícil hoje em dia. O lateral direito que marca bem, que é um pitbull na defesa, que não deixa espaço, que desarma, é muito difícil. Ele na defesa, ele é um... Cara, ele é uma muralha na defesa. Com ele marcando ali, é muito difícil sair o gol pelo lado dele. E, então você tem aí uma dificuldade de buscar outro cara no mercado. Que vai perder um, vai ter que repor com o outro. Não pode ficar só com o Matheus Ponte. De frente da esquerda, que a gente tinha 4 ano passado, perdemos o Hugo, né? E quase perdemos o Cuiabá, ainda teríamos 2 à disposição. Na direita não, a gente tem só o Vitinho e o Matheus Ponte. Tu perde um, tu fica só com um. Tem que procurar outro desesperadamente, igual doido. Então, gente, é inconcebível tu cogitar negociar o Vitinho. Sei que o povo tem também, é um cara que tem implicância do povo. Qualquer coisinha o Botafogo perdeu um jogo, pode nem ser culpa do Vitinho, do Arthur, do Marlon, mas arrumou uma forma de culpar os caras. Arthur Cabral é outro que tá entrando também nesse bolo aí pra alguns, que acham que por ele não ser o Igor Jesus, ele é lento, ele é gordo, querem culpar o cara. Então, a implicância de vocês à parte, a gente não pode abrir mão de jogadores fundamentais pro elenco por causa de troco de pinga, né? 4 milhões de euros pro Botafogo atual, 26 milhões de reais, é dinheiro de pinga, desculpa, é pinga, então não faz sentido você querer que venda. E aí, pra completar, né, essa trinca de jogadores perseguidos pela torcida, pelos corneteiros, né, que são sempre os culpados, qualquer derrota do Botafogo, Vitinho, falamos, Arthur, falamos, e agora o Marlon Freitas, que desde 2023, o Piscadinha, mesmo depois do 24 maravilhoso que ele fez, virou ídolo, virou ícone, virou símbolo de uma recuperação do Botafogo. Até hoje tem gente que quando a gente perde um jogo, bota a culpa do Marlon Freitas, né? Então vamos ver aqui, vocês querem vender o Marlon Freitas? Querem vender? Vocês querem mesmo? Então tá. Proposta do Shabab Al-Ahly por Marlon Freitas, recusada pelo Botafogo, foi de 2 milhões de dólares. Outro dinheiro de pinga, me desculpa, né? O Shabab Al-Ahly do Emirados Árabes tentou contratar o volante Marlon Freitas, mas a proposta foi recusada pelo Botafogo, segundo o site GE, de novo, Globoesporte.com, informado no domingo. O valor foi de 2 milhões de reais. Pô, isso aí é dinheiro, não é nem de pinga não, não é nem de pinga, é de bala, troco de bala. 2 milhões de dólares, 11,1 milhões de reais. Cara, isso é muito trocadinho de bala. O que foi considerado muito abaixo, né, pela diretoria alvinegra. Fato, né? O Marlon hoje não pode sair por menos que 4 ou 5 vezes isso. Ah, não vai ter que comprar nele por isso. Que não sai então. É no mínimo 4 ou 5 vezes isso aí, cara. A oferta indicava o salário maior para Marlon Freitas, meio campista, no entanto, está feliz no Botafogo. Capitão do glorioso, Marlon tem contrato com o Botafogo até final de 26. Cara, não faz nenhum sentido você, na crise de volante que a gente está hoje em dia, estamos jogando com Newton e Alan, né? Sem reserva, porque Danilo Barbosa vai ser negociado. Gregory saiu, Cauê saiu, o PK saiu, ou vai sair, né? O Danilo não estreou ainda, então tu vai vender o Marlon ainda por esse valorzinho de merda? Não faz sentido nenhum. É outro cara que mesmo que você tenha perseguição com ele, pirraça com ele, não faz nenhum sentido você querer que venda o Marlon Freitas, ainda mais por esse valorzinho minúsculo. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.